Então, rapaziada, isso parece ser uma decisão muito simples, uma decisão tranquila de se fazer para alguns, mas para mim não é tão simples assim. Eu desinstalei o jogo que eu jogo. E parece ser simples à vista de uma pessoa qualquer, uma perspectiva qualquer. Porém, o intuito de fazer isso é que eu me deparei com a quantidade de tempo que se é gasto com isso. Entende? Então, tem um site que você coloca o seu nick lá, o nick do jogo é o seu nome no jogo e tudo mais. E aí você vê quantas horas você jogou aquele jogo, quantas horas completas você já jogou daquele jogo. E aí ele faz uma comparação o que você poderia ter feito com essas horas. Então, um dos índices mais altos que eu consegui ver é a quantidade de livros, são centenas de livros que eu poderia ter lido somente com as horas que eu joguei esse jogo. E pensando hoje, no agora, o que eu faço com essa experiência? Não tenho uma experiência concreta sobre si. Apesar de que quando estou em momentos ruins, talvez psicologicamente, seja o local de refúgio onde eu mais me sinto à vontade. Então, por exemplo, num dia ruim, num dia que deu tudo errado, ou num dia que tá dando tudo errado, ou que não estou com a mente tão bem, alguma coisa do tipo, jogar é o refúgio. É onde eu entro com meus amigos e a gente conversa e fala sobre o jogo, e são coisas tranquilas de se falar, e há outros assuntos, risadas, brincadeiras, entende? Então, talvez seja um tiro no pé a longo prazo, porque em situações onde eu já prevejo que numa vida comum, normal, existam baixos e altos, e vai haver dias ruins, acontecimentos ruins no meu dia, que eu não vou estar mais no game jogando, entendeu? Então eu desinstalei aqui do computador onde eu jogo, e para focar mais e transformar essas horas, não transformar as que eu já perdi, mas as que eu iria perder, no caso, em coisas que vão me dar algo mais lá na frente, ou potencializar tudo que eu já estou fazendo para ser mais efetivo ou algo do tipo. Essa reflexão que eu fiz sobre os números e as horas e a quantidade que no caso o site faz de livros me fez refletir bastante, porque esse ano eu consegui ler já alguns livros, e ano passado li alguns livros, e isso foi totalmente um divisor de águas, sabe, no meu intelecto, sobre tudo que eu penso, sobre muita coisa, sobre conhecimento. E cara, foram poucos livros, foram cerca de 10 livros, 7 livros. E cara, centenas de livros, cento e poucos livros. Imagina essa quantidade de livros se eu tivesse lido. Como que estaria minha mente hoje? Enfim, é uma decisão bem difícil pro meu pessoal, mas acredito que vai trazer fruto gigantesco lá na frente. Talvez isso não seja um adeus para sempre, mas talvez um até logo, ou por enquanto até logo, e lá na frente eu consiga, por exemplo, jogar tranquilo ou alguma coisa do tipo. A grande questão é as horas que eu sinto que são perdidas, que são perdas de tempo, entende? Apesar de ser uma situação muito boa com meus amigos, de conversar e tudo mais, alivia muito quando eu tô no dia ruim. Talvez diminuir a quantidade disso, e tipo assim, somente quando, sei lá, quando eu puder lá na frente fazer isso. Então, não contei pros amigos, ninguém deles sabe que foi a última vez que a gente jogou, e que vai jogar talvez nos próximos meses ou anos, mas tá tudo bem, não vou aparecer, e a gente mantém contato ainda, mas
pelo menos nos jogos, não vai ter mais. Eu acho que esse é o fim, ou pelo menos até logo, para ir focar mais na nova linguagem, no inglês que eu tô aprendendo, mais ainda nos negócios, mais ainda na minha marca, mais ainda em produzir vídeos melhores, mais ainda nos vídeos curtos, na estratégia que eu montei para conseguir desenvolver aí a criação de conteúdo que eu coloquei como meta, mais vídeos mais criativos e mais, enfim, tudo, mais leituras, e esse tempo que, por exemplo, eu chegaria e jogaria com meus amigos, pode ser pouco, rapaziada, por semana, mas isso a longo prazo, como o site faz isso e você consegue ver, putz, dá pra você se transformar em especialista em alguma coisa em anos, entende? Já parou pra pensar algumas coisas que a gente joga fora o tempo, que é a coisa mais valiosa, que eu já falei em alguns outros vídeos aqui, que é a coisa mais valiosa. E uma coisa que eu falo nos vídeos, e pô, quando eu vi esse dado aí meu, eu disse, caramba, eu joguei muito tempo fora, e isso não vai ser proveitoso talvez pra mim. Me trouxe muitos momentos de alegria e tudo mais, mas não vai me trazer algo concreto, tipo, não é que isso vai trazer, por exemplo, sei lá, cara, alguma coisa lá na frente de conhecimento, entendeu? Muitas coisas que a gente faz hoje de decisão vão trazer um efeito gigantesco lá na frente na nossa vida. E aprender sobre o jogo que eu jogo com meus amigos, eu acho que não vai me trazer alguma coisa tão concreta. Apesar de meus amigos serem totalmente desse mundo, entendeu? Eu sei, para algumas pessoas pode ser muito simples, mas para mim é alguma coisa muito difícil. Pode não parecer difícil do jeito que eu tô falando, mas pro meu objetivo eu consigo mudar muito rápido. Quando eu consigo analisar alguma coisa e eu vejo que se eu mudar aquilo, eu posso ter um resultado melhor, ou alguma coisa melhor, ou alguma coisa na frente melhor, e eu consigo mudar drasticamente. Então, não sei mesmo. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que isso vai ser muito benéfico para mim, porque meu tempo vai ser agregado em outras coisas, eu sinto um pouco de receio, porque não vou ter mais aquele contato que eu tinha com meus amigos na cal, entendeu? Falando, brincando, que alivia muito a mente. É uma válvula de escape muito incrível para quem gosta, né, de games e tudo mais. Sempre foi marcante na minha vida os games, mas infelizmente essa é a grande realidade. É como fazer a analogia de 1 hora por dia de academia, por exemplo, vai te trazer um shape muito foda daqui 4 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano. É a mesma coisa, 1 hora perdida em games. Não, eu não jogo todo dia 1 hora, mas juntos isso em anos, entendeu? Tipo, imagina 2 horas semanais, 3 horas semanais a cada ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu jogo já faz muito tempo que eu jogo os games aqui no computador. 5 anos, 6 anos. Fora o que se eu jogar em console, né, em videogames tradicionais, isso não agrega em nada, entendeu? Tipo, deveria ser um divertimento ali rápido, curto, e eu acho que, enfim, são decisões que se é tomada quando você começa a avançar no game da vida. E é isso. É tipo aquela reflexão. Imagina que você é do tempo que brincava na rua, e aí é o último dia que você vai brincar com todo mundo na rua, só que ninguém sabe, sacou? É a mesma coisa que eu tô sentindo agora, que eu não vou voltar mais para jogar com meus amigos numa partida para enfrentar outro time online, por enquanto, pelo menos até ficar tudo bem mais acertado. Então o vídeo de hoje foi esse. É uma coisa que eu queria deixar aqui registrado no meu canal, sobre essa decisão, e eu vou gostar de ver isso lá na frente,
Talvez isso tenha resultado, talvez não. Não contei para os amigos próximos. E eu acho que eles não vão ver esse vídeo agora. Não sei se eles vão ver isso no futuro. Mas foi nesse dia que eu, dia 4 de setembro de 2025, que eu parei de jogar. Decidi desinstalar o jogo para focar o meu tempo em coisas que vão me dar um retorno muito mais significativo lá na frente. Eu acredito que seja essa a decisão mais sensata e mais eficiente para o momento. Não sei se você já passou por algo desse tipo. Se você está assistindo esse vídeo, se você passou, comenta aqui embaixo. Deixa o like e se inscreva na minha newsletter, onde eu disparo os e-mails semanalmente contando sobre alguma coisa da minha vida, sobre a minha marca, sobre insights e sobre coisas assim que estão passando na minha vida. Beleza? Curte e se inscreva. A mensagem foi entregue.